Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu vou passar as orientações para a realização das atividades da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados Volume 2 do 7º ano. Essas atividades estão a partir da página 72, terão como temática o humanismo, o renascimento e o novo mundo. A primeira atividade diz o seguinte: a peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi a pandemia mais devastadora registrada na história da humanidade, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1351. A doença criou uma série de consequências religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Observe as fontes históricas abaixo sobre o período. A primeira é uma pintura de Peter Bruegel, denominada O Triunfo da Morte. A segunda é um trecho da fonte primária, consulta sobre a epidemia feito pelo colegiado da Faculdade de Medicina de Paris. Após analisar as imagens, as fontes, responda às questões. Então, a gente tem aqui uma pintura do Bruegel, né, O Triunfo da Morte, foi pintada em 1562. Então, a gente vê aqui várias pessoas morrendo, né, e a gente consegue sentir esse período de desolação e morte. E a fonte 2 que diz o seguinte: que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isto lhes for possível. Então aqui está pedindo para vocês responderem algumas questões. O que você observa na primeira fonte histórica? O que está acontecendo? O que a segunda fonte histórica orienta que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra? Quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião e para a sociedade da época? Na história da humanidade, o que não faltam são grandes epidemias, que se mostraram muito fortes perante sociedades consolidadas. Atualmente, estamos vivendo uma nova pandemia em função da Covid-19. Pesquise mais detalhes sobre a peste negra e escreva um parágrafo comparando a epidemia do século XIV à Covid-19, buscando destacar a importância dos avanços da medicina no combate a esses tipos de doenças. Então, eu vou deixar algumas referências de consulta para vocês, alguns sites, vídeos e algum material de consulta. Eu vou enviar juntamente com o link desse vídeo para vocês, para que vocês consigam realizar essa atividade. E eu peço que vocês também façam as pesquisas de vocês. É muito importante que vocês utilizem essas atividades para desenvolver o aprendizado de vocês. A gente está vivendo um período em que a gente não sabe quanto tempo nós ficaremos sem aulas presenciais. E é importante aproveitar esse momento para continuar aprendendo, porque a gente corre o risco de depois, né, a gente não conseguir recuperar todo esse conhecimento, né? Porque a gente tem um tempo e um modo de aprender, então é preciso que vocês utilizem esse período para aprender, realizar as pesquisas de vocês, aprofundarem nos temas, né, estudarem, lerem bastante, assistirem vídeos, aproveitarem para aprofundar nesses assuntos que a gente não está vendo de forma detalhada em sala de aula. A gente realizará a revisão desses conteúdos quando retornarmos? Sim, mas a revisão é diferente, né, de produzir esse conhecimento. A gente, para revisar, precisa ter uma boa base. Então, é muito interessante estudar a peste negra, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A humanidade já vivenciou outras epidemias, epidemias com grandes números de morte, né, com grande mortalidade. E como que a humanidade lidou com isso? Né? Como que essas epidemias foram importantes para a história da humanidade? E é importante estudar isso e pensar sobre o que a gente está vivendo agora, né? Um momento muito importante. A gente sabe que depois do Covid-19, grandes mudanças acontecerão. Então, principalmente na medicina, né? A gente está tendo uma produção muito grande de conhecimento na medicina nesse período, né? Talvez a gente consiga produzir uma vacina em tempo recorde.
né? Um tempo de produção de uma vacina é em torno de 10 anos, e agora a gente já está falando em produzir uma vacina para uma nova doença totalmente desconhecida em menos de 2 anos. Isso é um grande avanço. Então, é para pensar sobre esses avanços, essas coisas, tá? Com tudo que vocês estão vivendo, com tudo que vocês estão acompanhando na TV e realizando suas pesquisas. Atividade 2. A partir do início e do avanço das grandes navegações, o conhecimento que os contemporâneos da época tinham a respeito do planeta foram sendo ampliados. A seguir, podemos observar 2 mapas. O primeiro, datado de 1489, de Henricus Martellus, e o segundo, de Abraão Ortélio, publicado em 570, em Antuérpia. Observe, analise-os e a seguir responda as questões. Então, a gente tem aqui um mapa do século XV, anterior às grandes navegações. Nesse mapa, a gente tem aqui a Europa, representada de forma grande, bem grande, né? E um pedacinho da Ásia. E a África aqui, ó, é quase como se fosse uma ilha, né? Demonstrando totalmente o quanto esse continente era desconhecido em sua totalidade. E a gente não tem aqui a presença da América. Já no mapa do século XVI, depois das grandes navegações, a gente já tem aqui, ó, toda a circunferência do continente africano. A Europa ocupa um lugar bem menor. E a gente tem aqui já quase todo o continente asiático já preenchido. E ainda falta, a gente já tem aqui até um pedacinho da Oceania. E, claro, a América. Mas a gente ainda tem aqui totalmente desconhecido a Antártida. Olha como que eles acreditam, né, que o tamanho da Antártida é grande, bem maior do que a gente sabe atualmente que é. E aqui a gente vê que a América do Sul ainda também não é completamente conhecida. Mas esse mapa é muito mais próximo do que os nossos mapas atuais, né? O Polo Norte também aqui não é representado com precisão, ou seja, ainda eram áreas desconhecidas. Mas já temos muito mais conhecimento do que um mapa anterior. E isso em menos de um século. Olha as mudanças, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual a data de cada mapa? E em que período histórico cada um foi construído? Então, o primeiro mapa, 1489, o segundo mapa, 1570. O primeiro no período medieval, o segundo no período renascentista. Quais as principais diferenças entre os 2 mapas? Também apontei algumas diferenças, né? O que deve ter motivado os europeus a se lançarem em rotas marítimas desconhecidas? Então, é interessante a gente fazer uma pesquisa, ler os textos de referência que eu deixarei sobre as grandes navegações para entender o que motivou os europeus a se lançarem ao mar, né? Nessas rotas marítimas até então desconhecidas. É possível observar que o segundo mapa possui mais territórios registrados. Que fato pode ter sido responsável pela inserção de novos territórios no segundo mapa? Por que eles não estão presentes no primeiro mapa? Essa resposta também já foi dada aqui, né? Que tipo de funções podemos ser atribuídas a esses mapas no contexto da época em que foram produzidos? Para que vocês acham que as pessoas utilizavam os mapas nesse período, né? Qual a principal conquista do processo de expansão marítima retratado no segundo mapa? Então, né, pensem aqui qual o processo que está sendo retratado no segundo mapa, tá? Questão 3. A partir do século XIV, a Europa sofreu uma série de transformações e viu surgir novas teorias em várias áreas que desmistificaram o que a Igreja Católica havia construído até aquele momento. No que se refere ao desenvolvimento da ciência, o renascimento científico ocorrido a partir do século XV trouxe diversas inovações e representou uma revolução científica pautada pelo uso da razão em detrimento da fé. Todo esse movimento mudou a forma de ver o mundo e a mentalidade das pessoas. No que tange às teorias relacionadas ao centro do universo, as 2 imagens abaixo representam, respectivamente, a teoria defendida pelo catolicismo da época e a teoria defendida pela ciência. Analise as imagens, identifique as teorias e descreva o conceito que caracteriza cada uma. Então, a gente tem uma imagem aqui. Essa imagem representa a Terra como o centro do universo. A gente já conversou em aulas anteriores sobre isso, né?
sobre esse pensamento medieval, né? E a Terra era o centro do universo, ok? E aqui a gente tem um outro pensamento que surgiu a partir do Renascimento, né? Que é o Sol como centro do universo. E a Terra aqui está girando em torno do Sol, ok? Então, essas são as atividades dessa semana. É só para completar, a atividade 4 pede para vocês escreverem aqui em cima o nome da teoria e aqui embaixo explicarem a teoria. Então, o nome da teoria, a explicação da teoria. Okay? Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, espero ter conseguido contribuir para o processo de aprendizado de vocês, espero que vocês estejam bem, seguros e que o nosso encontro aconteça o mais breve possível. Até!